Donald Trump continua ajudando o ditador russo Vladimir Putin. Em meio a relatos de que os Estados Unidos da América suspenderam o envio de armas para a Ucrânia, também surge a notícia de que a Casa Branca retirou parte das sanções de bancos russos, empresas e até mesmo do principal exportador de armamentos da Rússia. Descobriu-se que os Estados Unidos da América adotaram o alívio das restrições contra empresas russas como parte do processo de suspensão das sanções contra a Síria. Mas é muito importante analisar essa notícia de forma detalhada e minuciosa para não cair vítima de manchetes sensacionalistas. Resumindo, a notícia de que Trump retirou as sanções contra a Rússia está incorreta. E neste episódio vou explicar em detalhes o porquê. Meu nome é Alexei Petchy. Hoje é 2 de julho, a seguir tudo em ordem. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like e escreva qualquer comentário seu. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram, o link está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, hoje vários meios de comunicação divulgaram a notícia de que Donald Trump retirou parte das sanções contra a Rússia. Diante das notícias de que os Estados Unidos da América interromperam o fornecimento de armas para a Ucrânia, essa informação é recebida com particular sensibilidade. Mas aqui precisamos analisar melhor. A questão é que os Estados Unidos da América não retiraram as sanções contra a Rússia, embora indiretamente isso ainda possa ser chamado de suspensão das sanções. E para não confundir vocês, vamos por partes. A questão é que a decisão do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, de suspender parte das sanções impostas anteriormente à Síria, beneficiou o Kremlin. É assim que parece à primeira vista. No fim da noite de 30 de junho, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, assinou decreto cancelando as sanções econômicas contra a Síria. Como foi declarado na Casa Branca, essa decisão é um passo em direção à estabilidade e à paz. A seguir, vou citar um trecho do decreto de Donald Trump sobre a Síria. Os Estados Unidos da América estão comprometidos em apoiar uma Síria estável, unida e vivendo em paz consigo mesma e com seus vizinhos. Uma Síria unida que não ofereça abrigo a organizações terroristas e que garanta a segurança de suas minorias religiosas e étnicas irá promover a segurança e a prosperidade regionais. As sanções contra o ex-presidente da Síria, Bashar Assad, que fugiu para a Rússia, membros de sua família e apoiadores do regime deposto na Síria, continuam em vigor. Ninguém as revogou. A intenção de suspender as sanções contra Damasco foi anunciada pelo líder americano ainda em meados de maio, antes de se encontrar em Riad com o novo líder sírio Ahmed Ashar. A Casa Branca declarou que vai acompanhar as ações das novas autoridades sírias, incluindo a adoção de medidas concretas para normalizar as relações com Israel. O ministro das Relações Exteriores da Síria, Assad al-Shibani, afirmou que a suspensão das sanções eliminará os obstáculos à recuperação da economia síria e abrirá o país para a comunidade internacional. Em declaração, o ministro das Finanças dos Estados Unidos da América, Scott Bessent, afirmou que o decreto de suspensão das sanções dará ao povo sírio a oportunidade de recomeçar a vida após a queda do regime brutal de Assad. Aqui, lembro brevemente que o grupo islamista Hayat Tahrir ash-Sham, liderado por Ahmed Ashar, liderou a ofensiva dos rebeldes que resultou na queda do regime de Bashar Assad no início de dezembro do ano passado. A Organização das Nações Unidas, os Estados Unidos da América e o Reino Unido ainda classificam essa organização como terrorista. Já o decreto de Donald Trump instrui o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, a revisar o status do Hayat Tahrir ash-Sham e, possivelmente, removê-lo da lista de organizações terroristas. No início deste ano, Marco Rubio pediu apoio às autoridades de transição da Síria, alertando que a incapacidade de alcançar progresso econômico pode levar a uma guerra civil em grande escala de proporções épicas. E logo depois de tudo isso, surgiu a notícia de que a suspensão das sanções contra a Síria também afetou os russos e até beneficiou o Kremlin. A questão é que, junto com as organizações sírias, vários bancos russos, empresas e até pessoas conhecidas desapareceram das listas negras americanas. Assim, por exemplo, na atualização do comunicado do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América, consta que as sanções foram retiradas do ex-presidente da Federação Internacional de Xadrez e ex-chefe da Kalmúquia, Kirsan Ilyumzhinov.
Em 2015, as autoridades americanas o acusaram de apoiar o regime do presidente sírio Bashar Assad, e então todos os seus ativos nos Estados Unidos foram congelados. O próprio Ilyumzhinov explicava isso por sua, como ele dizia, ativa atuação internacional, incluindo viagens à Coreia do Norte e à Síria, além de encontros com Bashar Assad. A suspensão das sanções também incluiu algumas empresas russas que estavam sob restrições sírias. Isso é fundamental. Depois vou explicar por quê. Em particular, estamos falando do Banco Aliança Financeira Russa, que pertence ao próprio Ilyumzhinov. Também está na lista de restrições removidas, embora já tenha perdido a licença em 2017. E o Mir Business Bank é uma estrutura russa do banco iraniano Bank Melli Iran, assim como a empresa estatal RFK Bank Promysl Import e a maior exportadora de armamentos da Federação Russa, a empresa Rosoboronexport. Além disso, as empresas Globalny Conceptsy Group foram removidas da lista negra dos Estados Unidos da América, STG Logistic e uma série de outras empresas também foram excluídas. Em resumo, é perceptível que a equipe de Trump parece estar retirando as sanções impostas aos bancos e empresas russas. Mas é justamente aqui que se esconde a distorção da notícia de que Trump está retirando as sanções da Rússia. E aqui aprofundamos a análise da situação. Atualmente, contra a Rússia, empresas russas, bancos, pessoas físicas e assim por diante, existem 3 regimes de sanções americanas: o anti-russo, o sírio e o iraniano. Bem, se preferir para facilitar, ucraniano, sírio e iraniano, falando de forma simples sobre as empresas russas, bancos e assim por diante. As sanções foram impostas pela guerra contra a Ucrânia, pelo apoio ao Irã e pelo apoio ao regime sírio de Bashar Assad. Muitas vezes, as mesmas empresas, bancos e instituições eram prontamente incluídos nos 3 regimes de sanções. No dia 30 de junho, Trump anuncia oficialmente o cancelamento das sanções à Síria. Como resultado, durante a atualização das listas de sanções, os Estados Unidos da América removem a tag Síria de várias organizações russas. Agora, o mais importante. Por exemplo, a empresa Rosoboronexport estava anteriormente sob 3 regimes de sanções ao mesmo tempo: sírio, iraniano e antirrusso por causa da guerra na Ucrânia. Agora, essa empresa está sendo retirada do regime de sanções sírio, mas permanece sob os regimes de sanções antirrussos e iranianos, o que na prática significa que a empresa continua sob sanções. Ou seja, o status de sancionada da empresa não foi removido por ninguém. Ou outro exemplo, a corporação financeira russa, o banco RFK, também perdeu a etiqueta. Síria, ou seja, ela está sendo retirada do regime de sanções sírio, mas continua sob sanções por ligações com a Coreia do Norte. Em resumo, as sanções permanecem vigentes. Por isso, hoje, com emoção, eu entendo. Muitos meios de comunicação relataram erroneamente a exclusão da Rosoboronexport e de outras empresas das listas de sanções dos Estados Unidos da América, mas como vocês já entenderam, isso não corresponde à realidade. Os Estados Unidos da América apenas fizeram um ajuste, removendo a referência ao regime de sanções sírio, que foi oficialmente encerrado. A partir de agora, não há mais um regime de sanções como o da Síria. As empresas citadas permanecem sob sanções dos Estados Unidos da América por outros programas, portanto, nenhuma sanção foi removida. Por isso, amigos, mantenham o pensamento crítico e não deixem de se inscrever no meu canal para saber toda a verdade. É isso, cuidem-se. Até mais.